Olá, estou aqui com o Ricardo Ceperuelo, autor de A Arte de Engajar. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Tudo já. Antes de falar de engajamento, eu queria falar um pouquinho de lucro. Ok. Você acha que as empresas que estão focadas só no lucro, elas têm uma vida longa? Essa sua pergunta ela é ótima, né? Porque eu até defendo isso no livro, de que as empresas que só focam no lucro, não têm um propósito por trás, não conseguem expressar dentro das suas operações o motivo da existência delas, elas tendem a acabar num espaço de tempo muito mais rápido do que a gente imagina. É difícil você precisar o tempo disso, mas quando isso vem à tona, em que eu descubro que eu não tenho propósito, e pior, descubro que os outros descobriram, quando a sociedade descobre que eu também não tenho propósito, aí fica muito mais difícil recuperar isso. Às vezes você perde o time disso, né? E aí tentar mostrar que agora eu tenho um propósito fica um pouco estranho. E você acha que as empresas, elas, de uma forma geral, elas estão conseguindo aí descobrir o propósito de cada uma? Eu acho que isso é um movimento que está começando. Tá. Eu acho que a gente começou a falar muito de propósito. Acho que é uma tendência, é o futuro das organizações, é juntar propósitos organizacionais com propósito de vida. Não dá para a gente falar somente de lucro, não dá para a gente falar somente de resultado. As pessoas não se engajam por isso, as pessoas se engajam por propósito, se engajam por pessoas, por causas. Então elas precisam ter um motivo para estar aqui, ter uma missão para estar aqui. E as organizações precisam despertar isso, descobrir qual é a sua missão, mas não a missão só para botar na parede, a missão que desperte um propósito e faça com que esse propósito seja tanto organizacional quanto de vida do quadro que a compõe. Seria mais ou menos a empresa fazer a seguinte pergunta: o que seria do mundo se eu não existisse? Exatamente. Ela conseguir entender aí qual é a razão da existência dela, né? Se a gente falar do mundo, um exemplo que eu gosto de dar, tá até no livro, é a respeito das empresas de pager, né, de telecomunicações. Qual era o negócio dela? O pager surgiu na década de 70, então você teve a década de 80 uma melhoria, começou a mandar mensagem, depois você tinha mensagens prontas, você não tinha mais que ligar para a central, e aí chegou o celular. Então, qual era a missão dessas empresas? Era fabricar pager ou a missão dela era telecomunicações? Era conectar pessoas. Então, muitas vezes, essa visão da missão muito presa ao produto é uma falta de propósito. Bem sutil, né? E que a gente se perde ao longo do caminho. E o propósito ele não está vinculado ao produto, mas sim a conectar pessoas, a integrar pessoas. Eu até também costumo dizer, um engenheiro, quando ele constrói uma ponte, ele não está construindo uma ponte, ele está integrando cidades, ele está integrando vidas, cultura, educação. Então, se as pessoas despertarem para que tudo que elas fazem tem um impacto na vida de milhões de pessoas que transcendem os muros das organizações, elas vão encontrar propósitos organizacionais e de vida juntos. As duas estarão conectadas, né? E aqui no livro você tem uma entrevista, né, com uma empresa, queria que você falasse um pouco, que é a GE, se não me engano, né? É a GE Selma, Selma, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Isso, que nessa entrevista você teve um exemplo de como é que ela resolveu essa questão do propósito. Foi muito bacana, porque eu tive a generosidade do Júlio Talon, que é o presidente que me recebeu, e uma das perguntas que eu fiz, a GE é uma empresa, GE Selma é uma empresa de manutenção de turbinas de aviões. E a qualidade é muito forte, né? Muito presente na operação. E eu perguntei, Júlio, como é que você faz para engajar as pessoas aqui falando de qualidade, né? Que é um tema que às vezes é difícil o comprometimento. Ele falou, eu não falo de qualidade. Né? Quando as pessoas entram para trabalhar aqui, eu passo alguns dados. Né? Por exemplo, eu digo para elas, nesse exato momento, a cada 1 minuto, tem um avião decolando no mundo com uma turbina que foi feita aqui. A cada 2 minutos tem um avião pousando com uma turbina que foi feita aqui. E neste exato momento, tem mais de 2.700 aviões rodando com turbinas que foram feitas a manutenção aqui na GE. Então, com base nisso, você consegue ter uma noção da sua responsabilidade. Se a qualidade vai te ajudar nisso, use a qualidade. Então, é uma forma da gente mostrar que essas ferramentas, na verdade, a qualidade, gestão de processos, gestão de projetos, tudo isso, são ferramentas e não caminhos.
Os caminhos sempre são as pessoas, atrelados aos propósitos organizacionais e de vida. E para isso eu vou usar essas ferramentas. O grande problema é que a gente viveu um boom de ferramentas, que é ótimo, que é o conhecimento analítico, mas a gente passou a entender dentro das organizações que isso é o suficiente. Basta implementar metodologias, sistemas, ferramentas e pronto. Está resolvido, vou ter sucesso. Falta essa visão humanística. Falta a visão humanística. Então, acho que o mundo das organizações, ele precisa resgatar essa visão humanística, ele precisa trabalhar isso, porque esse é o futuro das organizações e das pessoas dentro delas. Porque senão tende a esvaziar. As pessoas tendem a cada vez mais buscar o empreendedorismo, o trabalho por conta própria e possivelmente vai haver uma escassez de pessoas qualificadas dentro das organizações, porque as pessoas qualificadas vão buscar propósitos e vão abrir seus próprios negócios. Uma coisa interessante quando você fala de buscar o seu próprio negócio, acho que um fator que acaba impulsionando esse questionamento sobre qual é a missão da empresa, o sentido dela existir, está muito dos jovens também. Né? Sim. E a gente vê hoje uma quantidade grande de jovens partindo para as startups. Sim. Seria o caso desses jovens não encontrarem nas grandes empresas, nas empresas tradicionais, o propósito que esteja alinhado com os propósitos deles e aí, então vou criar a minha empresa que é o meu propósito. Seria algo assim? Exatamente. Hoje, a gente viveu duas gerações, né? As gerações anteriores a dos jovens de hoje, foi uma geração que lutou muito para conquistar uma estabilidade, né? Viveu uma era aí da década de 80 no Brasil muito difícil. Então tinha um emprego, se agarrava a esse emprego. Então o propósito dela era ter um emprego. Hoje isso não basta. A geração que veio, ela é uma geração que já teve uma condição melhor, justamente pelos pais terem dado esse alicerce. Então é uma geração que ter um bom emprego não é o suficiente. Elas querem deixar um legado. Elas querem deixar algo para se orgulhar, para que seus filhos tenham orgulho deles, né? E vice-versa. Então, se as organizações não proporcionarem isso, se não tiverem essa conexão de propósitos, elas não vão conseguir a mão de obra qualificada, elas vão se perder na questão do lucro e elas vão morrer no espaço de tempo muito mais rápido do que a gente imagina. Para finalizar, queria que você falasse um pouquinho dessa conversa que a gente tem aqui no CONAR entre arte e gestão de pessoas. Como é que você encara isso? Essa conversa está muito... Na Arte de Engajar Pessoas, que é o livro, a gente fala muito... Eu tento trazer essa visão humanística e criar um modelo de gestão baseado em 7 leis espirituais do Deepak Chopra, que eu fiz um depara para práticas organizacionais. E aí sempre tentando trazer essa conexão do propósito organizacional com o propósito de vida. E esse modelo ele vai ajudar exatamente como conectar os dois propósitos e estabelecer uma cultura voltada para o atendimento à estratégia. Ao invés de você fazer bons planejamentos estratégicos e eles não acontecerem, o próprio Kaplan e Norton diziam isso, né? 70% não está na estratégia, está na execução dos problemas, justamente porque a execução depende das pessoas, desse ativo intangível. Então, a Arte de Engajar Pessoas é um livro para você te ajudar nesse sentido, de como você consegue conectar a execução com o propósito de vida com o propósito organizacional, a estratégia com a prática. Okay. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o espaço e um bom congresso para todos. Obrigado. E até o próximo Papo.com.